Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus caros irmãos e irmãs, eu desejo a você um feliz final de dia. Estamos terminando essa sexta-feira e vamos logo começar um novo dia. E com certeza este novo dia deve ser sempre uma bênção para nós. Por isso, o programa Madrugada de Bênçãos. A madrugada, ela sempre é abençoada porque Deus é fiel à sua missão, à sua história e Ele quer realmente te fazer uma pessoa segura, tranquila, não obstante as dificuldades que nós vamos enfrentar no dia a dia. Isso é necessário porque sem as dificuldades nós não amadurecemos. Uma pessoa que não enfrenta as suas dificuldades, os seus problemas, é uma pessoa que fica alienada, fora da realidade. Então, eu quero desejar a você, então, este final de dia, que a bênção de Deus te concedeu, esse dia que não vai voltar nunca mais. Oxalá que você tenha vivido com muito amor, com muita intensidade, com muito carinho. Mas lembrando dessa palavra que nos iluminou durante o dia todo, nada melhor do que proclamarmos essa palavra novamente, nesse final de dia, pedindo a Deus que nos ilumine para que possamos ir depois ao nosso descanso e esse descanso seja reparador, isto é, que possamos recuperar as nossas forças para o final de semana que se aproxima. Então vamos ler um trecho do Evangelho, lembrando esse Evangelho de Jesus Cristo, que foi narrado por Mateus, nesse capítulo 10, versículos de 16 a 23. Então vamos lembrar que naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens, eles vos levarão aos seus tribunais, açoitar-vos-ão com varas nas suas sinagogas. Sereis, por minha causa, levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não vos preocupeis, nem pois pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento ser-vos-á inspirado o que haveis de dizer. Porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito, o Espírito do vosso Pai, que vos falará em vós. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai, seu filho. Os filhos levantar-se-ão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que volte o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus caros, é esta palavra que salva, esta palavra que é Jesus, que tem uma proposta de salvação para você. Então, portanto, não obstante Jesus dizer que nós vamos enfrentar intempéries, dificuldades, problemas, isso não deve nos assustar, porque é necessário que isso aconteça. Olha, se nós não estivermos de acordo na terra, se nós não estivermos de fato amando, respeitando, nós vamos encontrar divisões. Irmão vai brigar com o irmão, o pai vai entregar o filho vai brigar com o pai, e assim por diante, toda essa confusão que nós acabávamos de ouvir. Lógico que fugindo do fundamentalismo, não pensando só naquilo que se fundamenta, aquilo que a palavra está dizendo, mas aquilo que a palavra quer refletir, aquilo que ela quer entrar dentro de você para dizer, olha, não se assustem com isso, porque é necessário que nós nos voltemos para a perseverança, sermos fiéis até o final e voltando-nos para o amor, porque é o amor que vai fazer você respeitar o seu pai, respeitar a sua mãe, respeitar o seu irmão, respeitar o seu companheiro, a sua companheira, o seu esposo, a sua esposa. Jesus vai dizer em outra passagem, se você não me amar mais do que pai, mãe, esposa, filhos, amigos, você não é digno de mim. Então Jesus vai dizer isso porque se nós não amarmos o amor,
Como que vamos amar a outra pessoa? É preciso saber amar o amor. E o amor não é amado, já dizia o nosso Francisco de Assis, o nosso querido santo, aquele homem pobrezinho de Assis que soube viver a sua missão de maneira tão exemplar. E ele dizia nas ruas de Assis, o amor não é amado, é preciso voltar para o amor. Então, se nós voltamos para o amor, porque é a palavra de salvação, esse amor vai nos ajudar a reintegrar. Aí, o sujeito reintegrado é um sujeito que não está dividido, porque uma pessoa íntegra é uma pessoa que não está desfacelada. Ela não fica se projetando nos outros, as sequelas daquilo que ela não aceita. Porque, como vocês sabem, aquilo que eu não gosto em mim, eu projeto no outro. Isso é muito triste, né? Quando eu não gosto de uma parte da minha história e eu vejo no outro e projeto no outro aquilo para ficar livre. É um mecanismo de defesa do ego isso, né? Todos nós sabemos. E a gente precisa trabalhar um pouquinho, senão a gente sempre vai culpar os outros das nossas misérias, das nossas inconsequências e assim por diante. Isso nada mais é do que uma insegurança. E é o tema que a gente quer refletir com vocês hoje, meus caros, a insegurança. Essa insegurança, por que o sujeito é inseguro? Ele é inseguro porque ele tem complexo de inferioridade? Pode ter ser. Ele se sente talvez inferior ao outro, inferior às coisas, e ele não se situa. Então ele está contra si mesmo. Quer dizer, ele não sabe nem quem ele é. As identificações dele são tão fracas. Faltou uma identificação maior com aquilo que ele sabe o que ele é, aquilo que ele busca. E a pessoa que não sabe aquilo que ela acaba, como eu estava dizendo, se projetando nos outros, preocupado com os outros, com aquilo que eles vão falar, aquilo que eles pensam acerca de você. Isso é uma insegurança. Eu não tenho que ficar me projetando nas pessoas, ou então até me projetando diante dos outros para ser acolhido pelas pessoas. Eu preciso estar bem comigo. Eu preciso gostar de mim, gostar da minha pessoa, da minha história, gostar da minha família, gostar da minha mãe, gostar do meu pai, para que não haja essas confusões, essas brigas. Seja aquilo que for seu pai, seja aquilo que for sua mãe, seja aquilo que for o seu irmão. Primeiro tem que ter esse respeito, esse carinho, né? Porque senão eu vou me sentir inseguro. Eu vou sempre procurar, fora da realidade, aquilo que eu posso buscar em mim mesmo uma nova história. Então, me faça entender. Quer dizer, eu fico alienado, eu vivo na ilusão, eu vivo na fantasia e não entro na verdadeira história do meu eu. Quer dizer, as minhas identificações, papai, mamãe, as pessoas com quem eu convivo, o meio ambiente. O meio ambiente, o que ele faz? Ele faz com que o sujeito se identifique com aquilo aonde ele vive e assim por diante. Então, se eu fico assim, eu estou contra a minha vida. Então, eu acabo me sentindo inseguro, eu acabo me subestimando. Uma pessoa que não se estima, ela está subestimada. E aí eu vou subestimar os outros também, porque quando eu não amo a mim mesmo, eu não vou amar o outro. Se eu não gosto de mim, eu também não vou gostar do outro, eu vou falar mal dos outros. Mas se eu estou bem comigo, se eu gosto das minhas coisas, daquilo que faço, isso é uma coisa um tanto narcísica, isso é bom. O narcisismo, de uma certa forma, ela é muito salutar. Agora, o narcisismo exacerbado é perigoso, lógico, quer dizer, esse gostar demais de si, subestimando o outro, isso não é bom, isso não gera comunhão. Mas não se subestimar é uma coisa fundamental, mas estimar-se, gostar, para que você não se sinta inseguro diante das situações. Quer dizer, viver dentro de um complexo de inferioridade. E aí você falta com a realidade da sua história e o que você acaba fazendo? Vai atrás de fantasias, atrás de mentira. E a vida torna-se uma mentira. E se a vida for uma mentira, eu não vou estar em paz. Porque a paz nós só encontramos na verdade. Eu estarei em paz quando eu estiver na verdade, na minha verdade. A verdade sobre o Deus verdadeiro, porque tem muita gente que está tão alienado, tão fora da realidade, que não enfrenta a realidade e quer que Deus resolva todos os seus problemas, mas isso é impossível. Deus é fiel à realidade que Ele criou. Deus é fiel à natureza que Ele criou. E como que nós vamos subestimar tudo isso? Como que nós vamos fugir dessa realidade? Lógico, em fantasia. Então,
Por isso que eu falava, uma pessoa íntegra é uma pessoa que não está dividida. Porque senão você se desfacela, você se divide, você vive se projetando, você vive fazendo aquilo que as pessoas querem que você faça, aí você não sabe nem quem é mais. Quem eu sou nessa história? Se eu faço a vontade de meu pai, da vontade da minha mãe, a vontade do meu irmão, a vontade do meu vizinho, a vontade do meu patrão, a vontade do padre, a vontade do bispo, quem sou eu então? Lógico que eu preciso estar em comunhão, haver respeito, amor. Amor, respeito, sim, mas eu não posso perder a minha identidade. E quando isso acontece, eu sou uma pessoa insegura. Eu chego no ambiente, as pessoas me olham, como diz o Sartre, olhar de medusa, olhar que petrifica. A pessoa perde todo o contexto, ela perde porque ela precisa agradar as pessoas para ser aceita pelas pessoas. Então isso é uma pessoa insegura, é uma pessoa que não está se subestimando, como eu estava dizendo. Então ela está totalmente desfacelada e uma pessoa íntegra não está dividida e ela consegue relacionar-se. Eu só consigo me relacionar com os outros, na verdade, quando eu aceito a mim mesmo e quando eu aceito o sujeito a partir daquilo que ele é, os seus valores, as suas qualidades, os seus defeitos, para que todos nós juntos busquemos uma nova realidade, uma nova história. E busquemos em Deus, que não nos cansa de perdoar. Aliás, o Papa Francisco tem falado muito isso. Deus não cansa de perdoar os seus filhos. Não cansa, porque Deus é literalmente amor. E Deus quer que você também sinta-se perdoado e amado. Agora você precisa se perdoar, se amar. Então não começa a valorizar demais os seus pontos negativos, não. Às vezes você vai sobressair aquilo que é negativo em você. Não, faça sobressair os pontos positivos. Esqueça os negativos. Trabalhe os negativos, mas com inteligência. Porque uma pessoa inteligente é uma pessoa que sabe escolher as coisas. A própria palavra diz isso. Interlegere, uma raiz latina, interlege. Entre as coisas, eu escolho o que é melhor. E Deus me capacita para que eu possa escolher o que é melhor. Para que eu não viva uma maneira insegura. Subestimando-me, subestimando os outros, vivendo uma vida insegura, totalmente desfacelado, totalmente querendo agradar as pessoas. E quando eu vou enfrentar algo assim que tira um pouquinho do prumo, faz eu sair da minha zona de conforto, eu me sinto totalmente mal. Não, você não pode ser inseguro dessa forma. Por isso que a palavra vem para que no meio da tribulação, no meio das dificuldades, você faça uma opção de vida, porque a vida é feita de escolha. E na medida com que você escolhe, porque Deus dá essa liberdade de escolha. Você tem liberdade de escolher a sua vida, então escolha no amor, viver o amor. E as dificuldades que surgirão, você trabalhará com muita liberdade, com muita tranquilidade, pensando, lógico, na sua personalidade, que são as máscaras que nós vamos colocando diante das situações que vamos vivendo, mas você tem um caráter, e esse caráter pode ser trabalhado com muita educação, com muita alegria. Lógico, você tem que descobrir o seu temperamento. Eu sempre falo isso. Qual é o seu temperamento? Você é um tipo raivoso? É um tipo colérico? É um tipo sanguíneo? Não sei, você tem que saber, você tem que se descobrir. Porque se você não se descobre, você fica inseguro diante das coisas. Diante de um problema, você sucumbe, você fica perdido, não sabe o que faz. Aí a situação fica totalmente comprometedora. Mas nós vamos adentrar na madrugada toda aí até ao nosso final de programa falando sobre isso. Nós estamos aqui para que juntos possamos conversar, dialogar, orarmos juntos. Estou aqui disposto a te ouvir. Você pode telefonar, você pode mandar e-mail, você pode falar por Skype. Então ligue 0 operador 19 3271 9620. Aí nós vamos conversar, vamos dialogar e vamos trabalhar um pouquinho, talvez a sua insegurança, para que nós possamos trabalhar mais os seus pontos positivos, para que você não fique passando pela vida sem significado. Porque senão a gente passa e não nos tornamos uma pessoa perseverante. Jesus acabou de dizer, quem for perseverante até o final, esse vai ter a salvação. Quer dizer, este vai encontrar que ele conseguiu salvar-se de si mesmo, porque Jesus já nos salvou. Ele é o Salvador. Agora você precisa salvar de você mesmo.
dos seus conteúdos, das suas limitações, da sua maneira muito pobre de pensar e dos seus preconceitos, principalmente. Não tenha preconceito nem com você, nem com os outros, senão nós vamos nos subestimar e aí vamos subestimar os outros também.